Livro de Hebreus, capítulo de número 12. Iremos ler o verso 1 ao verso de número 3. Livro de Hebreus, capítulo 12, do primeiro verso ao verso de número 3. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantemos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, que a sua palavra adentre, ó Pai, aos nossos ouvidos, e que nós possamos realmente sermos verdadeiros ouvintes da sua palavra e também possamos praticá-la no nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite trabalharemos um tema que remete sobre as coisas ordinárias e as coisas extraordinárias, vivendo entre o comum e vivendo entre o sobrenatural. E neste domingo, então, onde nós celebramos o dia do Senhor, celebramos o domingo em comunidade, como irmãos e irmãs, nós viemos à casa do Senhor para nos refugiarmos de todas as coisas ruins que têm acontecido na nossa semana, para o alívio de nossas dores da nossa alma. Isso é um dos motivos que estamos aqui nessa noite. Então nós podemos enfatizar que quando viemos à casa do Senhor, quando viemos à igreja de Cristo, nós buscamos pelo sagrado. E a busca pelo sagrado tem despertado outros interesses nas mais diversas pessoas à nossa volta. Tanto é que a busca pelo sagrado não é somente as pessoas cristãs, mas a busca pelo sagrado também é demonstrado pelas práticas de outras e mais diversas religiões. Todos estão buscando o sobrenatural. Todos estão buscando o sagrado, o sobrenatural, aquilo que causa espanto às nossas vidas e que chacoalha o nosso interior, vamos dizer assim dizendo. E adentrando a essa busca pelo sobrenatural, nós podemos nos questionar o que leva o ser humano a buscar o sobrenatural. O que leva a pessoa a buscar aquilo que é extraordinário em sua vida. Saiba que eu não tenho todas as respostas, eu sou aquele que também gosta de questionar, muitas dúvidas com poucas respostas para dar. Porém, eu te pergunto, por que você veio aqui essa noite? É pelo aniversário mais tarde, embora vai ter coxinha e eu gosto também? Mas é só por isso? É só pelo bolo? É só porque alguém me convidou? Ou estou buscando algo a mais em minha vida? O que te motivou a vir aqui essa noite? E uma das respostas que nós podemos encontrar em tantas dúvidas que paira sobre o comum e o extraordinário, se dá que provavelmente a sua busca pelo extraordinário, a sua busca pelo sobrenatural, está atrelado, sabe a quê? A sua vida comum.
a sua rotina. Como assim, pastor? Todos nós, quando acordamos, temos as mesmas necessidades. Todos nós, quando acordamos, temos mau hálito. Não temos? Pastor, você tem mau hálito? Tenho. Minha esposa que aguente no domingo não, todo dia de manhã, né? Mas todos nós temos as mesmas necessidades. Precisamos escovar os dentes, passar um perfume, fazer a barba, para eu que sou barbudo. Todos nós precisamos buscar pão, porque o pão não vem sozinho até a sua casa. Embora tenha o iFood hoje, mas todos nós vamos ao mercado, todos nós levamos nossos filhos e filhas à escola. Todos nós, eu não gosto de lavar o carro, mas lavamos o carro, ou levamos alguém para lavar o carro. Enfim, essa é a nossa vida ordinária, a nossa vida comum, o nosso dia a dia. E quando nós nos cansamos da vida comum, aí sim nós buscamos o extraordinário. O fato que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós buscamos o extraordinário, o sobrenatural, para nos poupar da nossa dura realidade, que é a nossa vida diária. Quantas realidades encontro aqui nessa noite? Tem muitas pessoas que não a conheço, mas sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos durante a semana. Sabemos as mais diversas realidades que as pessoas se encontram. Sabemos de realidades, por exemplo, de um sem-teto, alguém que é um morador de rua, das necessidades que ele encontra no seu dia a dia. Também as mais pequenas necessidades que nós temos, as pequenas dificuldades, como bater o nosso dedo mindinho na quina do sofá. Como dói, né? Dói muito. Grandes necessidades, pequenas necessidades, tudo isso está atrelado à nossa busca pelo sobrenatural. E sabe por que nós buscamos o sobrenatural? Porque é algo com sinceridade, eu falo. A nossa vida comum tem sido uma vida sobrecarregada. A nossa vida ordinária comum tem sido exaustiva aos nossos ombros. Nós nos cansamos todo final de semana procurando satisfazer o nosso corpo, a nossa mente, nos afastando do trabalho, nos afastando da faculdade, nos afastando da escola, enfim, de todas as mais diversas obrigações que nós temos no dia a dia. E nós, como igreja, também buscamos pelo extraordinário. Tamanha é a procura pelo sobrenatural, que acho compreensivo essa busca nos dias atuais. Acho compreensivo pessoas e mais pessoas buscando pelo sobrenatural nas mais diversas formas. Por quê? Porque a realidade realmente é dura. A realidade realmente é difícil. A realidade nos confronta. E muitas vezes nós queremos ficar no sofá. No sofá não, desculpe, na cama. No sofá também. Queremos ficar na cama. Não quero encarar a realidade do meu dia hoje. Não quero trabalhar. Não quero ir para a escola. Não quero ir para a faculdade. Meu filho me perturba até no banheiro. Como é difícil nós enfrentarmos as nossas realidades, não é verdade? Porém, estamos vivendo o natural. Mas o sobrenatural pode nos dar forças para aguentar o nosso dia a dia. E pela busca do nosso extraordinário, e para a busca pelo extraordinário, pelo sobrenatural, nada melhor do que a palavra de Deus para nos orientar. A palavra de Deus é o nosso mapa e a nossa bússola para o encontro do sobrenatural. E a palavra de Deus então nos mostra aquilo que é sagrado. Os irmãos que têm Bíblia possuem aquela Bíblia escrita, Bíblia Sagrada. Sagrado não é o papel, sagrado não é a capa, seja uma capa dura, capa mole. Sagradas são as palavras nelas encontradas, que nos remetem ao sobrenatural. E nós lemos aqui Hebreus capítulo 12,
Hebreus possui um contexto de que enfatiza, a busca, o autor de Hebreus nos enfatiza a nós numa prática constante na busca pelo sobrenatural. E que busca é essa? Todos nós buscamos algo, todos nós temos algo a alcançar. E quem é esse alvo que Hebreus demonstra para nós? Jesus. Ele é a nossa busca pelo sobrenatural. Ele é a nossa busca para o extraordinário. E no contexto de Hebreus, ele enfatiza que Jesus realizou um grande feito, realizou o extraordinário. Nós podemos falar das multiplicação dos pães, dos peixes, da cura de pessoas que estavam ali enfermas, mas o maior ato extraordinário de Jesus foi a sua morte, a sua crucificação. Por conta da sua crucificação, nós temos livre acesso, sabe com quem? Com o Pai. Livre acesso com o extraordinário. A busca, então, pelo sagrado é a busca por Jesus. E Jesus, por causa da sua entrega, foi elevado a um posto mais alto nos céus. E hoje a palavra de Deus nos mostra que Jesus está juntamente com Deus Pai à sua direita. Amém? Amém. Os irmãos podem falar amém, tá, irmãos? Pois bem, Hebreus é conhecido então como uma carta de exortação aos irmãos. E o que fala nessa carta? Primeiramente, que Jesus é o sumo sacerdote. O que seria o sacerdote? O sacerdote é aquele líder religioso, é o pastor, é a pessoa que liga entre Deus e as pessoas aqui na terra. A pessoa do sacerdote seria aquela pessoa que orienta as pessoas a se achegarem até Deus. E o livro de Hebreus nos mostra que Jesus é o sumo sacerdote. O que seria sumo sacerdote? É o maior dentre todos os sacerdotes. É Ele quem nos leva até Deus. É Ele quem mostra o caminho para se chegar até Deus, porque Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Hebreus nos exorta, primeiramente, ele fala muito sobre as práticas religiosas do povo judeu. Que práticas eram essas? As práticas da comunidade judaica, eles precisavam, para perdão dos seus pecados, sacrificar um animal. Levar o animal até o sacerdote, e esse sacerdote sacrificaria esse animal para perdão dos seus pecados. Hebreus demonstra que o único sacrifício foi feito para a remissão dos nossos pecados. E que sacrifício foi esse? O sacrifício de Jesus. Por conta desse sacrifício, você, irmão, você, irmã, pode se chegar até Deus hoje. Por conta desse sacrifício, Jesus nos leva, na verdade, até Deus Pai. Então o livro de Hebreus nos mostra que não precisamos mais sacrificar animais, pois o único sacrifício foi feito. Foi o sacrifício de Cristo Jesus. E no final dessa carta, o autor de Hebreus também vai falar às pessoas que estavam desanimadas. Pessoas que se encontravam em dificuldade por conta da sua crença em Jesus. E eu pergunto a você hoje, tem sido fácil ser seguidor de Jesus hoje? Tem muitas coisas que desanimam você em ser seguidor de Jesus? O livro de Hebreus retrata também a essas pessoas que estavam desanimadas. E o livro de Hebreus nos mostra que Jesus é o exemplo mais exato em meio às dificuldades. Nós acabamos de ler no versículo 3, pense em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Pense em tudo aquilo que Jesus sofreu na mão desses pecadores. E mesmo assim, Ele foi até o fim.
O livro de Hebreus, então, demonstra que nós precisamos ter perseverança. O exemplo maior foi o exemplo de Jesus. E o texto bíblico, então, diz isso a você que está aqui nessa noite e diz isso a mim, pastor que está vos pregando. Nós buscamos o sagrado e o extraordinário, por quê? Porque estamos muitas vezes desanimados da nossa rotina. E o livro de Hebreus demonstra para nós o caminho que nós devemos seguir, o norte que nós devemos seguir, a bússola que nós devemos ser orientadas. E o texto bíblico demonstra para nós que nossa vida é como a vida de um corredor, um atleta, uma pessoa que corre a sua vida. A famosa dupla sertaneja que fala, né, estrada longa da vida. Mas a palavra de Deus demonstra para nós que todos nós estamos correndo nessa vida. Uns mais sedentários, outros não, né? Uns que gostam de correr, outros que não gostam de correr. Mas todos nós estamos correndo a estrada da nossa vida. E nós podemos comparar isso à vida de um atleta. Por que nós podemos comparar isso à vida de um atleta? Porque o atleta ele precisa correr a sua corrida, vira até redundante, mas é necessário dizer isso. Ele precisa completar o seu circuito em busca da sua glória, em busca da sua medalha. E a vida então é como uma corrida. Quando nós nascemos, essa vida é dada a largada. Quando nós morremos, é que é a nossa chegada. Mas e durante esse percurso? Nesse percurso onde nós precisamos morrer de novo e nascer de novo, como isso se caracteriza em nossa vida? A palavra de Deus vai nos mostrar que, uma vez que estamos rodeados de tão grande de testemunhas, tão grande multidão de testemunhas. Coloquei aqui alguns pontos que caracterizam isso. Primeiramente, todas as pessoas, todos nós estamos rodeados de pessoas que estão nos vigiando. Como assim? Se eu falo que eu sou cristão, muitas pessoas querem me questionar. E eu preciso demonstrar o meu testemunho. Eu preciso dar um exemplo diante dessas pessoas que estão à minha volta, como seguidor de Cristo. Mas algo também que nós podemos até atrelar à vida de um atleta é que há grande número de testemunhas ao nosso redor, não somente para querer nos prejudicar ou nos exortar, mas há um grande número de testemunhas em nossa vida para nos incentivar. Os irmãos lembram das Olimpíadas de 2016? Onde é que foi feita as Olimpíadas de 2016? Os irmãos lembram? Ninguém assistiu às Olimpíadas de 2016? Não, onde foi? Rio de Janeiro. Os irmãos lembram? As Olimpíadas, a festa que Rio de Janeiro recebeu, os atletas do mundo todo. E foi algo marcante para o Brasil nessas Olimpíadas. Por quê? Porque o povo brasileiro pôde acompanhar os seus atletas nacionais. Eles poderiam, a partir de agora, incentivar aqueles atletas a buscar a sua glória. É esse número de grande multidão de testemunhas que nós podemos atrelar. Pessoas que incentivam umas às outras. Nós tivemos no histórico dessas Olimpíadas o primeiro ouro olímpico da seleção masculina de futebol, onde o Neymar cobrou o pênalti e saiu chorando. Nós tivemos aqui Thiago Braz, irmãos lembram de Thiago Braz? Thiago Braz foi campeão ouro olímpico em salto com vara. Isaquias Queiroz, ele foi ouro olímpico na canoagem. Todos esses atletas foram incentivados a chegar ao ouro olímpico. Na sua vida, que testemunhas você tem andado? Aquelas que te colocam para baixo ou aquelas que se incentivam você a buscar o sagrado? E que tipo de testemunha você tem sido na vida das pessoas?
aquela que incentiva na promoção de um trabalho, na concretização de um sonho, ou a multidão que desmotiva? Saiba, irmãos, que na busca do sobrenatural e do natural, Deus vai colocar pessoas em nossa volta para nos incentivar. E amém por isso. Colocar pessoas para orar por você, pessoas para se incentivar a caminhar segundo os preceitos bíblicos. Mas Deus também vai permitir que pessoas pessoas vão te desanimar. Para quê? Para testar a sua fé, para testar a sua perseverança, para você realmente se apoiar totalmente em Cristo, para que você não seja dependente de mais ninguém a não ser de Cristo. Então a pergunta que nós podemos fazer, na busca pelo sagrado, você tem sido alguém que procura ouvir palavras de incentivo na busca pelo sagrado? Pessoas que te convidam a vir à igreja, pessoas que falam de Jesus a você, pessoas que estão com você nas maiores dificuldades? Ou você tem sido aquela pessoa que desmotiva uma a outra? Sabemos, irmãos, que todos nós vivemos em sociedade. As pessoas estão à nossa volta. Cabe a nós escolhermos que tipo de testemunha de Cristo eu quero ser na vida das pessoas e que incentivo eu posso ter para que eu possa se achegar a Cristo. E diante da nossa dura realidade, então, saiba que muitas pessoas te apoiarão. Muitas pessoas querem o seu bem. Por mais triste e duro que seja a realidade, por mais triste e duro que seja a sua vida ordinária, a sua vida comum, uma nuvem de testemunha de pessoas que querem o seu bem estão à sua volta. Você não pode perceber, mas talvez tenha alguém orando por você. Você não pode nem ver isso, mas Deus está ouvindo a oração de outra pessoa que está falando com Ele para que te abençoe, te guarde e te leve até Jesus. Continuando então o versículo, na busca pelo sagrado, na busca pelo extraordinário, existem pessoas que vão te incentivar, nós já falamos disso, mas também pessoas que vão querer te observar. E a palavra de Deus também vai demonstrar para nós que estamos rodeados de grandes testemunhas e nós devemos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos ou do pecado que nos atrapalha. E a caminhada cristã é isso, irmãos. Nós temos consciência que nós somos pessoas limitadas, pecadoras, pessoas que uma hora vai pecar. E a palavra de Deus vai falar para nós, demonstra a nós que nós temos que nos desapegar ao pecado. A versão atualizada vai mostrar uma palavra escrita desembaraçar do peso do pecado que nos assedia. Ou seja, muito cuidado na sua busca com o sagrado. Muito cuidado, por quê? Porque muitas vezes, na busca pelo sagrado, você vai passar por caminhos que não condizem com a palavra do Senhor. Você vai passar por caminhos que muitas vezes colocam em xeque aquilo que Cristo falou ao seu coração. Por exemplo, muitas pessoas buscam uma fuga da sua realidade na bebida alcoólica. Muitas pessoas buscam a fuga da sua realidade, por mais dura que seja e difícil, em vícios, jogos, na mentira, coisas ruins, pecado. E o que é pecado, segundo a nossa aula na Escola Bíblica Dominical? Se você não vem, pode vir às 9h30 todo domingo. 9 horas, né? 9 horas todo domingo. Nós falamos que pecado, né? A palavra pecado, o Cláudio falou isso para nós numa Escola Bíblica Dominical, que pecado é errar o alvo.
Pecar é estar em caminho contrário ao Senhor. E o livro de Hebreus demonstra para nós que nós devemos nos desapegar de todo pecado. Desapegar de todo o peso que carregamos nos ombros. E a palavra de Deus ela é bem sincera. E nós podemos colocar em nossa vida também. Muitas vezes na nossa vida ordinária nós flertamos com o pecado. E precisamos repensar sobre isso. Por quê? Porque a busca pelo sagrado também condiz em estar em sintonia com Deus, em conexão com Deus, ligados a Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Podemos dizer então que a busca pelo sobrenatural também é nos desvincular do pecado. Nós nos desapegamos das coisas ruins, do pecado. E onde nós devemos nos apegar? A perseverança no olhar até Cristo. E nós entendemos então que a condição da cura do pecado não está na minha autoconfiança. Se eu sou uma pessoa que tem um problema com bebida, eu não vou falar para mim mesmo que eu sou forte, porque hora ou outra eu vou ver a bebida e vou tomar a bebida. Se uma pessoa mentirosa, se eu falar a verdade para a pessoa mentirosa, ela vai realmente se tocar que ela é mentirosa? Não. Ela vai mentir para outra pessoa, não para você. Ou seja, a cura do pecado não está na nossa própria força. Por quê? Porque o pecado está atrelado à nossa vida espiritual. O pecado está atrelado àquilo que está dentro do nosso coração. E sabe quem pode resolver o seu espírito? Quem é que pode dar paz de espírito? Jesus. A nossa busca pelo extraordinário é a busca pelo perdão dos nossos pecados através de Jesus. Somente Ele pode nos livrar de todo o peso da condenação. Nós cantamos aqui, somos livres e perdoados em Cristo Jesus. Percebemos então que a prática da minha busca por Jesus também coloca perdão aos meus pecados. E quero um exemplo prático de como o pecado pode ser algo ruim em nossas vidas. Quer um exemplo disso? Não sei se você já conheceu esse tipo de pessoa, mas eu já. Você já conheceu uma pessoa que carrega mágoas em sua vida de 20, 30 anos atrás? E conforme vai passando o tempo, essa mágoa vai aumentando, e ela nunca procura o perdão. Ela nunca procura o arrependimento. Ela nunca procura a cura em Cristo Jesus. E a sua vida vira uma vida amarga. Pois bem, irmãos, é disso que o autor de Hebreus está falando a nós. Desapegue-se ao pecado. Desapegue-se ao peso que isso traz aos seus ombros. E se apegue na perseverança em Cristo Jesus. Pois Ele sim vai te trazer alívio à sua dura vida ordinária. O tempo passa. E nós percebemos que a busca pelo sagrado condiz em eu me desapegar do pecado, olhando firmemente para o alvo. Nós cantamos até meu alvo, né? Tudo aqui foi premeditado, essas coisas, né? Olhando para o alvo. Eu me desapego do meu passado, desapego do pecado que está me segurando, me desapego das coisas ruins que eu pratico, olhando para o alvo, Cristo Jesus. Uma vida pautada pelo Santo Espírito de Deus, guiada por Cristo Jesus. Então podemos dizer que a busca pelo nosso extraordinário é uma busca em Cristo
Jesus. Uma busca constante para o autor e consumador da nossa fé. E o autor vai nos remeter o exemplo de Cristo. Como nós falamos anteriormente, Cristo sofreu na mão de pecadores. Cristo foi tentado pelo próprio Satanás, mas Cristo não se entregou. Cristo teve uma dura realidade, que é enfrentar a morte, enfrentar a ira de Deus, enfrentar todos os pecados em seus ombros, mas Ele não desistiu. E trouxe paz e alegria a todos nós, graças a isso. Amanhã, quando todos nós acordarmos, nós vamos fazer as mesmas coisas, podemos fazer as mesmas coisas, a nossa rotina pode ser a mesma. Eu vou escovar os meus dentes, levar a minha esposa ao trabalho, trabalhar, enfim, tudo aquilo que está na nossa rotina nós devemos fazer, não é verdade? Porém, se nós buscarmos o sagrado através de Cristo Jesus, saiba de uma coisa, você vai conseguir superar todas as suas dificuldades da sua vida ordinária, acompanhado pelo próprio Senhor Jesus em sua vida. Amém? Amém. Acompanhado por aquele que é o autor e consumador da sua fé. A diferença então está que diante da nossa vida do dia a dia, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos entender que essa busca diária vai, ao invés de nos desanimar, essa busca vai nos animar para o amanhã, vai nos animar para o próximo dia, vai nos animar a tal ponto de que eu vou ser uma pessoa perdoada e agradecida a Deus, por mais difícil que seja a nossa rotina, a nossa vida ordinária. Pois Cristo nos apresenta a alegria em meio às tribulações, a paz em meio às nossas guerras. Nós percebemos então que nós podemos realmente encarar a nossa realidade buscando o sagrado, e teremos então convicção de que Cristo está conosco, Cristo está ao nosso lado, pois Ele é o consumador da nossa fé, e nós iremos nos animar, porque o inverso de desânimo é ânimo, é isso? É isso, né? Os professores de português que me corrijam, mas nós traremos o ânimo, traremos o incentivo direto de Deus em nossas vidas, para encarar a realidade, encarar os desafios que a nossa vida comum nos traz. É só olhar para o alvo, é só nos desapegarmos com as coisas ruins que deixamos lá atrás, pedir perdão, ter uma vida de arrependimento. Concluindo então, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, pois Ele venceu em meio à hostilidade dos pecadores. E por mais difícil que seja a nossa realidade hoje, nós estamos vivendo entre o comum e o extraordinário, entre o ordinário e extraordinário, entre a vida comum e a vida pautada no sagrado. E percebemos que Cristo está presente em todos os momentos. Cristo está presente na nossa dura realidade. Cristo está presente também no nosso dia a dia, nas coisas boas e nas coisas ruins. Percebemos então que o nosso alvo deve ser Cristo, pois só assim nós teremos a alegria de viver, o ânimo do nosso interior. Somente Ele pode corresponder a isso, somente Ele pode adentrar a nossa vida. E Cristo, encerrando, irmãos, Cristo sofreu na mão de pecadores. E eu não conheço a sua vida aqui, mas eu uso exemplo daquilo que eu vivi e convivo. Muitas vezes a realidade é difícil para mim,
não pelos meus próprios pecados, mas muitas vezes a realidade pode ser difícil para mim pelo pecado do meu próximo, que isso interfere também na minha vida. Porque Cristo foi assim, Cristo não pecou, mas aqueles que foram pecadores, que o mataram, que os castigaram, né? Pode ser isso na nossa vida também, que o pecado do próximo esteja desagradando o meu interior. Mas sabe, irmãos, que quando nós olhamos para Cristo Jesus, você pode suportar todas essas coisas, tanto os pecados do próximo que interferem na sua vida, como os seus próprios pecados também. Você pode superar todos eles na perseverança em Cristo Jesus. Pois só assim nós teremos paz, só assim nós teremos alegria, só assim nós teremos a harmonia de viver com Deus. Então, na busca pelo sagrado, pelo extraordinário, Deus se faz presente em todos os momentos. E Deus também demonstra a todos nós que a nossa vida comum também pode ser uma vida de bênçãos. Uma mãe que leva seu filho ao teatro pode ser coisa de Deus. Um pai que joga bola com o filho, também coisas comuns. Um namorado, uma namorada que vão jantar fora, coisas comuns, que pode ser bênção na nossa vida também. Tudo isso Deus usa para cooperar no nosso coração, para cooperar na nossa dura realidade. Que possamos olhar para o alvo, que possamos entender que Cristo está tanto nas coisas grandiosas e extraordinárias, como a sua crucificação, como o perdão dos nossos pecados, mas também nas coisas simples que Ele tem demonstrado a nós. A sua criação, o nascer do sol, uma bela música que você ouve, com letras edificantes. Tudo isso, Deus está mostrando o seu amor, para que nós possamos ter uma vida ligada no sobrenatural. Que o Senhor então possa te abençoar nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, que nós possamos ter os olhos fitos em Cristo Jesus, que a nossa vida comum possa estar atrelada ao sobrenatural, que é seu Filho, que possamos realmente nos sentir pessoas perdoadas em Cristo Jesus, que possamos nos sentir pessoas livres e leves diante do Senhor. Abençoe, ó Pai, as pessoas que estão aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui. Nós, ó Pai, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos que está aqui nessa noite, ó Pai. Por isso, queremos te agradecer, porque temos um alvo, temos um caminho a percorrer. Mas esse caminho nós não estamos fazendo sozinho. Esse caminho consiste no Senhor, consiste em Jesus. Pai, que a nossa dura realidade, a nossa vida comum, não possa ser uma vida, Pai, pautada no pecado, mas que a nossa vida comum possa ser algo, Pai, que nos faz remeter ao Senhor, que nos faz remeter, ó Pai, aquilo que nos traz esperança, que é o seu amor, a sua misericórdia, ó Pai. Adentra a vida de cada pessoa que está nessa noite, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa suprir todas as nossas necessidades. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.